Oi, a gente tá aqui hoje com mais um Cápsula Resenha e a gente vai falar sobre o filme O Sol Também é uma Estrela. Your removal is final. There's nothing you can do. I'm sorry. But this is my home. New York is my home. 13.8 billion years ago, the Big Bang created the stars, the planets, the galaxies. Compared to the lifespan of the universe, our lives begin and end in a single day. I'm Daniel. Natasha. Esse filme conta a história da Natasha. Ela é uma jovem que vive em Nova York por cerca de 9 anos com a família dela. E ela passa por uma situação muito ruim, porque eles vão ter que ser deportados para Jamaica, né? Que é o local de origem da família dela. E nisso ela faz de tudo para não ser deportada. E é nesse caminho que ela encontra o Daniel, que é uma pessoa que é meio sonhadora, acredita no destino. Enquanto ela é totalmente assim, ela é pragmática, só acredita em coisas que a ciência pode provar, essas coisas assim. Ela fala, não acredita no amor, enfim. E aí eles se encontram e o Daniel vira pra ela e fala, não, eu vou fazer você se apaixonar por mim neste tempo. E é assim que se passa a história, né? Nesse tempo todo, enquanto ela tá tentando não ser deportada junto com a família, ela passa essas horas com o Daniel pra viver, né, esse romance, essa história de amor. Meio que o destino deles se cruzam assim, de uma maneira inesperada. E ele acredita muito em destino, ela não acredita, porque dela é mais das exatas, assim. E aí a história se desenvolve assim, mais ou menos, né? Pois é. Esse filme é uma adaptação, né, de um livro de uma autora, você lembra o nome dela? Ela chama Nicola Yoon, eu acho. Isso. E ela já teve um outro livro dela adaptado, que chama Tudo e Todas as Coisas, que virou um filme também meio que adolescente, assim, tal. Que o livro é bom, que eu já li, mas o filme também não é tudo aquilo que a gente esperava. E a gente não leu esse livro, né, de O Sol Também é uma Estrela, mas por resenhas que a gente já viu, também aconteceu a mesma coisa, que o livro é bom, mas o filme, a adaptação não ficou assim tão boa. Pois é, o problema um pouco que a gente vê nessa história se a gente for parar pra pensar, a história essencial, né, dela, o mote, assim, da trama, ela tá passando por uma situação muito difícil, que é justamente essa perder, né, tipo, um pouco do lugar que ela mora para ir para um outro lugar que, mesmo sendo o país de origem dela, ela nunca assim, teve um sentimento de pertencimento. Ela meio que cresceu ali em Nova York. Pois é, e é uma deportação tipo forçada, que é um drama político que muitas pessoas têm vivido atualmente, né? É uma história assim muito atual, principalmente lá em Nova York. Tem até uma cena no filme que um dos agentes da imigração fala, tipo, você tá indo para Jamaica, mas você poderia ir para a Síria, pro Afeganistão e tudo mais, então fica de boa que a sua situação não tá ruim. Mas isso é algo que cada um vive e é muito horrível. Essa história, isso, né? é muito ruim, acredito, você ter que sair de um lugar forçado. E aí a história, eu acho que poderia abordar um pouco mais isso dentro, lógico, não esquecendo do romance, né, que é o fio condutor ali, digamos assim, do filme. Mas parece que essa importância poderia ter sido abordada de uma maneira mais profunda. Assim. Eu acho que não tem problema ter um romance ali, não tem problema eles visitarem Nova York inteira durante 12 horas, porque isso é liberdade criativa, né? Não tem problema. O problema foi eles terem reduzido a história a isso, sabe? Tudo bem eles se apaixonarem um dia, ok, adolescentes se apaixonam rápido, mas exatamente, e esses outros problemas que estavam acontecendo, não só com ela, mas com ele também, porque a trama dele é que ele é americano, mas ele veio de uma família coreana, né? E então tem toda a cultura lá, tanto ele explica por que o nome dele é daquele jeito e tal, e ele sofre uma pressão dos pais para poder fazer faculdade de medicina, mas ele não quer, ele quer ser poeta. A questão da família é importante para os dois. A questão da família mas o problema do filme não é esse, na minha opinião, é o desenvolvimento desse relacionamento. Em contrapartida, tem outras coisas mais importantes que estão acontecendo, que fica meio inverossímil, assim. Até em alguns momentos ela se mostra muito desesperada, né, pra não ser deportada e tudo mais.
E em algumas cenas do filme parece que as situações se resolvem tão simples que parece assim, tudo bem, tipo, vou deixar essa situação de lado Tipo, pra viver não tem essas nada horas aqui com acontecendo, vocês. vou dar uma volta no Central Park. E então eu acho que isso pesa um pouco do filme, apesar dele não ser uma comédia, é um drama romântico. É um drama digamos adolescente assim. romântico. Isso. Assim. A gente achou que alongou muito, sabe? Tava já 1h40 de filme, eles ainda estavam se conhecendo. Aí ficou E meio eu pesado. acho que até os momentos que, mesmo sendo clichês, né, de um casal ali se apaixonando e tudo mais, eu acho que foi para além do clichê e ficou uma parada, foi o que você tinha falado, inverossímil, ficou até meio brega, assim. Tem uma coisa lá que é um momento que acho que é o ponto, assim, primordial, que ela tá ali se apaixonando no momento, que tem uma cena de que ela tá imaginando situações possíveis para viver com o namorado dela, talvez ali, né, futuramente, que eu acho que foge do negócio de ser romântico, de você idealizar uma relação e fica meio brega. Muito brega. Ficou aquele momento Com que uma você trilha fica... sonora também meio brega, ficou meio assim, parece que desconectou Perdeu a do mão. filme. Eu acho que eles perderam a mão um pouco nisso aí, assim. E por um lado eu fico triste de falar essas coisas, porque é muito raro a gente ver justamente esse tipo de filme com um casal que é totalmente fora do padrão, assim, das histórias que a gente está sempre acostumada a ver. Então eu acho que isso, o fato de terem esses dois personagens como protagonistas, assim, no caso principalmente ela, foi algo que me despertou, assim, a vontade de ver esse filme, de ter essa história. Criou uma expectativa boa, Exatamente, né? E eu acho que foi desperdiçado, a sensação que me dá isso, que desperdiçaram, assim, uma... Pois é, tinha muito potencial para ser um filme super bom. E a gente estava até comentando como que você trata esses filmes mais... não são muito, as pessoas falam, não são muito relevantes porque não são filmes dramáticos, não são filmes com uma carga emocional muito grande. Como que você trata esses dramas adolescentes, ou até mesmo as comédias românticas, num viés um pouco mais político? E esse filme tinha tudo para fazer isso, mas não foi muito bem o que a gente recebeu. Deixou a desejar, foi um filme longo e tiveram até algumas cenas que eles tratavam um pouco, né, das questões do racismo, tanto de um lado quanto do outro, assim, mas a foram bem família, por pontuais, exemplo, podia ter um desenvolvimento muito mais legal, sabe? Podiam ter contado um pouco mais por que o pai dela fez o que ele fez, como que a mãe e o irmão dela se sentem sobre isso. E aí teve um outro ponto também do filme que eu acho que pesou um pouco esse lado negativo, que eu acho que ele se arrastou e no momento certo que poderia ter encerrado, não encerra. Ele não encerra, ele continua. E isso acho que pesou um pouco do filme, porque ele poderia ter encerrado, apesar de tudo, com uma mensagem legal, uma mensagem positiva, porque o filme trata muito sobre destino, sobre horas e acaso e tudo mais, e no final poderia ter passado com uma mensagem interessante e a gente sente que foi prolongado. Eles voltam assim, como se fosse uma cena pós-créditos, que não é pós-créditos. Volta pra, tipo, concluir, pra deixar um final feliz, mas por que aquele outro final não poderia ser feliz também, Exatamente. né? Então aí, né, poderia ter feito diferença no filme e acabou não fazendo. Mas se você curte, né, histórias assim, românticas, jovens, casais caminhando por uma rua, por ruas bonitas, Não, foi conhecendo muito Nova bonita, York. a cidade foi linda, assim, maravilhosa, sem defeitos. Mas a gente não pode esperar muita coisa desse filme, não né? podemos. Então essa foi mais uma edição do Cápsula Resenha. No nosso canal no YouTube a gente fala também sobre outros filmes e tem também o nosso perfil no Instagram que tem várias novidades. Não deixe de dar uma conferida por lá. Até mais, até a próxima.